Oi, Luz, eu sou a Jenny e hoje vamos falar sobre Mulan. Mulan, ele é um filme com muitos, igual os outros filmes, ensinamentos, né? Igual no final do filme, quando o imperador, ou rei da China, falou que a flor que desabrocha na diversidade é a mais bela de todas. Eu não sei muito bem, não lembro. Mas na história da Mulan tem uma subhistória, que conta uma história por trás da história em si. E nessa história tem vários outros ensinamentos. E que são um mais bonitos do que os outros. Primeiro é que a Mulan, ela não sabia quem ela era, não sabia, não reconhecia a imagem dela no espelho, simplesmente porque aquele lugar era muito fechado para as mulheres. As mulheres, elas eram principalmente criadas para algum dia poder casar e criar filhos, fazer comida e etc. E ela sempre foi ensinada a fazer, a seguir essa linha, né? E isso é o que daria honra à família, né? E é por isso que ela não sabia quem ela era. Porque era muita opressão contra a própria mulher. A mulher não podia nem falar, ela não tinha, a menos se ela tiver permissão. E ela sempre tentava buscar esse reflexo dela. Mas igual a música, né? Ela cantou aquela música e ela não sabia quem é que estava ali. Porque era sempre oprimida. Ela pensava, ela era inteligente, ela falava, ela tinha suas próprias opiniões. Ela não conseguia, ela era até desastrada desastrada por ela ser assim. Ela não era disciplinada. Ela não era feita para casar. Ela não era feita para ficar em casa e para fazer comida. Não que as pessoas que fazem isso é porque as mulheres as mulheres que escolhem isso para a vida, elas são boas no que fazem e elas tiveram opção, né? Mas a Mulan não, aquilo ali foi estabelecido pelo governo, pela sociedade lá da China, do filme, né? E aquilo não se encaixava para ela. E porque ela tentava ser ela mesma e ela era oprimida. Então ela acabou não sabendo quem ela era. E o pai, né, ele viu quer dizer, quando estava acontecendo aquela preparação para coisa, não sei o nome lá, do casamento, deu tudo errado. E aí a mulher falou que ela pode parecer uma noiva, mas nunca trará honra para a família dela. E ela ficou envergonhada. E quando ela voltou para casa, ela nem olhou pro pai dela, né? Ficou chateada, porque ela queria trazer honra. Ela queria que ela queria olhar no espelho e se enxergasse e entendesse quem ela está olhando no espelho, no reflexo dela. E
o pai chegou perto dela e viu uma flor ainda fechada. Ele falou que aquela flor, quando ela florescer, ela será mais bonita. E isso que aconteceu no final. Porque ela desabrochou, ela finalmente descobriu quem ela era. Mas não porque ela salvou a China, mas porque ela entendeu o que ela é capaz, ela entendeu o que ela pode fazer, ela entendeu a força dela. E ela se olhava no espelho e se enxergava. E no filme todo ela se mostrava, quer dizer, ela estava aprendendo, mas ela estava sempre tentando melhorar. Ela viu que os homens eram mais fortes e estruturalmente mais fortes, mais capazes, mas ela não desistiu, ela tentava. E aí quando ela parou de tentar ser um homem, não de agir como homem, como, né, igual aqueles homens que estavam perto dela, ela começou a agir como ela mesma, como uma mulher que pensa, que tem atitudes, que tem suas próprias opiniões e que tem uma voz. E isso foi indo conforme o filme foi passando. Então ela, como os Inus, eles iam até eles e eles acharam que, porque o homem falou, né, que eles iam, se morrer, eles iam morrer com honra, mas eles literalmente iriam se desviver naquele momento, porque era muita gente. E honestamente, né, não sei se daria certo não, mas se tiver Deus ao seu lado, né? E como tinha só um negócio pra esqueci o nome daquele negócio, ele só tinha um e ela usou a cabeça. Em todos os momentos ela fazia isso. E é assim que é a vida, né? Tipo, existe certas coisas, certas dificuldades da vida, certas montanhas que tem que escalar, que faz com que a gente tenha que evoluir, tenha que pensar, tenha que aprender, tenha que usar as nossas as coisas, os nossos defeitos e as coisas boas que nós temos do jeito, porque Deus deu nossos defeitos e as coisas boas de nós para que ele possa usá-las também quando nas aprovações, nas dificuldades, e para poder evoluir de capacidade, de força, de inteligência, de evoluir de pessoa também, né? E o filme mostra exatamente isso, que ela literalmente foi pra guerra, né? Mas o que ela fez foi muito bonito, foi porque ela foi pra guerra para o pai não ir. E ela não sabia de nada o que poderia acontecer, mas ela foi, porque ela amava o pai, ela amava a família dela, e ela não deixaria uma guerra tirar alguém dela. Ela preferiu ir no lugar, ela preferiu se sacrificar, ela preferiu mentir para todo mundo que ela era um homem, que ela mentia que ela era uma mulher para se tornar, para fingir ser um homem, para que o pai não precisasse ir e acabar desvivendo, né? E muitas vezes as pessoas e a gente pode se sentir até que a gente está sendo oprimido por a gente não conseguir ser a gente mesmo, mas como a gente sempre, as pessoas que sentem isso sempre vão se sentir oprimidas,
elas não se conhecem direito, elas não sabem o que elas são capazes de fazer. E a Mulan lá era isso, ela era oprimida, mas ela não podia ser ela mesma, mas como ela poderia ser ela mesma se ela nem se conhecia? E no final do filme ela mostrou que ela era capaz, que ela é inteligente e que ser ela não era algo ruim, que ser ela mesma não era um fracasso ou uma desonra, né? Ela era a força, ela era aquilo que precisavam, né, naquele momento, né? E ela foi essa pessoa que eles precisavam, mesmo não percebendo, a julgando e a tratando mal, por ser apenas uma mulher. E outra coisa, as pessoas que eram lá, que o Shang estava treinando. A música que tá cantando é que ele fala, vocês não são o que eu pedi e etc. E ele fala, né, que eles eram homens ruins, eles não tinham força, não tinham inteligência e ele tava tentando treinar. E eles eram bobão, eles não conseguiam. Essa era tipo o grupo C que eles tinham ali para poder lutar na guerra, né? Mas aquelas pessoas, conforme foi passando, foi mostrando que eles eram perfeitos para fazer aquele trabalho. Não porque eles estavam melhorando, mas por eles ser eles mesmos. Porque quando a Mulan precisava deles, eles ajudaram. E é claro que o pensamento de todo mundo era ajudar, mas não do jeito deles, não da forma deles, não do pensamento deles. Porque eles pensavam uma coisa e provavelmente os homens lá, eles iam pensar, outros homens naquele momento, eles iam achar que era obrigação, né? E eles não, eles falaram, eles são nossos amigos, então a gente vai ajudar. E isso mostrou que eles são aquilo que também precisavam naquele momento. Porque quando descobriram que a Mulan era uma mulher e que o Shang falou que era uma vida por outra, porque a Mulan tinha salvado a vida dele, e mais pra frente a Mulan foi contar que os homens lá iam invadir a China e ninguém acreditou nela, e eles iam arrombar a porta porque o rei ele foi capturado pelo líder desses rivais, né? Eles tentavam empurrar a porta com o negócio e a Mulan falou, gente, vocês não vão conseguir. Venham comigo que eu posso ajudá-los. E eles literalmente largaram o Shang lá sozinho. E eles foram, porque eles tinham uma mente aberta, até certo ponto, né? Mas eles tinham uma mente aberta e eles falaram, ela, independente de que se ela é homem ou mulher, ela é amiga nossa. Então a gente foi ajudar. E eles até se vestiram de mulheres para poder enganar e usar o tecido do vestido para poder ajudar eles a subir. Depois o Shang foi junto e tal, né? Mas ela ajudou muito, ela usou a feminilidade dela, usou o leque, que é uma coisa bem feminina, ela usou bastante coisa, mas ela também usou a cabeça, ela usou a agilidade, ela pensou em estratégias. Porque naquele momento, é claro que ela estava fazendo automaticamente, ela não estava pensando, né? Mas aquilo era a versão final dela, quer dizer, é claro que sempre evoluímos, né? Mas aquela era a versão, ela é a versão dela mesma, aquela que sempre ficou escondido, sempre foi julgado, aquela versão, ela
É a versão que ela se olhava no espelho e não conseguia se ver, mas agora ela consegue se ver, ela consegue se enxergar ali. E muitas pessoas podem sentir igual Mulan, né? Mas igual Mulan, todos nós podemos ser salvadora da China, né? E é isso, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, ative sua notificação para não perder nada. Se inscreva e lembre-se, luzes não fiquem escondidas. Tchau!